O terceiro setor no Brasil é um jovem senhor, tem por volta de 50 anos e vem passando por um processo de profissionalização que está criando diversas oportunidades em diferentes áreas. E a da administração é uma das mais beneficiadas. Para saber que oportunidades são essas e como o profissional da administração pode chegar até elas, convidamos a administradora e profissional do terceiro setor, Beatriz Machado, mais conhecida como Bea. Tudo bem, Bea? Tudo ótimo, agradeço muito o convite de estar aqui para falar em nome do GEATS. A gente que agradece. Bom, para a gente começar o programa, Bea, na sua opinião, o que é que torna o terceiro setor, hoje em dia, um setor cheio de oportunidades, principalmente para o administrador? Eu costumo brincar que o terceiro setor é a bola da vez. Nós temos que lembrar que a sociedade civil passou a se organizar mais fortemente depois da Constituição de 88. E em 96 nós éramos 85 mil organizações. 96 são 25 anos atrás. Nós saímos de 85 mil organizações para mais de 800 mil, é um número significativo em muito pouco tempo. Então, da mesma forma que a sociedade civil se reconhece como protagonista, né, dessas ações, eu acredito que é a hora dos profissionais qualificados se candidatarem a participar desse movimento e virem fazer a diferença no terceiro setor. Segundo o mapeamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado no ano passado, em 2016, Bea, eram mais de 822 mil OSCs no Brasil. O que esse número representa hoje em dia para a economia brasileira? É importante a gente lembrar, Maria Rita, que o terceiro setor é responsável por 5% do PIB. Nós estamos falando de 34 bilhões de reais. Apesar disso, nós temos no terceiro setor apenas 2,3 milhões de pessoas assalariadas. A grande maioria do trabalho no terceiro setor é um trabalho voluntário. As organizações são jovens e precisam fortalecer a sua gestão. E por essa razão, eu acredito que o terceiro setor vai ocupar o lugar onde o governo e as empresas não conseguem atuar. Quais são os principais tipos de organizações hoje no Brasil, Bea? Bom, a gente precisa lembrar que a grande maioria são direitos civis e religiosas, mas eu acho que existem outros dados que vieram dessa pesquisa que é importante. Um pouquinho mais de 45% das organizações estão no Sudeste. Então, com um Brasil deste tamanho, você imagina o que a gente tem de oportunidade no terceiro setor. A segunda coisa é que a grande maioria das organizações, 64% delas, tem apenas voluntários. Se nós estamos falando em fortalecimento da gestão, nós temos que olhar para isso como uma oportunidade para todas as pessoas que querem trabalhar, olharem para isso como, olha, aqui eu posso conseguir uma oportunidade onde eu faça a diferença, porque a coisa mais interessante da gente trabalhar no terceiro setor é a gente lembrar que nós somos aquelas organizações que salvam vidas, as organizações que levam água para quem não tem, que levam remédio para quem precisa, que resgatam pessoas. Eu acho que quando você faz a diferença, fica ainda mais significativo o seu trabalho e a sua carreira. Quando a gente pega essas oportunidades e leva para o profissional da administração, né? Quais são as principais habilidades que esse profissional tem, que ele desenvolve ao longo da formação na universidade, na faculdade, ao longo da carreira profissional, que ele pode, né, levar para as organizações do terceiro setor? Eu costumo dizer que trabalhar no terceiro setor não é muito diferente da gente trabalhar no governo ou trabalhar nas empresas privadas. Mas existem algumas características ou habilidades que seria muito importante que o administrador ficasse um pouco mais atento. A primeira delas é flexibilidade, porque a gente tem que lembrar que quando a gente trabalha com o terceiro setor, a gente não vai ficar trancado num escritório Não, muitas vezes o seu trabalho é na rua, o seu trabalho é numa comunidade, o seu trabalho é em cidades ou até em calçadas. Então, essa flexibilidade de poder se colocar em qualquer lugar e poder realizar um bom trabalho, eu acho que é uma das características que são muito importantes para quem trabalha no terceiro setor. A segunda que eu gostaria de pontuar é que é importante a gente aliar o propósito pessoal à causa da organização.
Nas empresas privadas isso é um pouco importante, mas no terceiro setor é fundamental, porque quando você trabalha por aquilo que você acredita, a possibilidade de você crescer profissionalmente é ainda maior. E a terceira delas, que eu costumo dizer, é que você precisa ter bom humor, porque você vai se relacionar com pessoas que não obrigatoriamente você está habituado. Então você vai trabalhar com pessoas que estão em vulnerabilidade ou estão morando na rua. Você vai trabalhar com pessoas que acabaram de passar por algum trauma, ou algumas pessoas que têm necessidades especiais. Então você manter o bom humor é sempre muito importante. Se você puder desenvolver essas habilidades, eu acredito que o profissional de administração tem um espaço gigantesco no terceiro setor. Escolher a causa que mais se alinha com seu perfil também é um diferencial, também é importante na hora de você procurar uma organização do terceiro setor para trabalhar? É importante não só para trabalho, mas até para o trabalho voluntário. As pessoas no Brasil, inclusive saiu uma pesquisa essa semana do World Giving Index, foi publicada essa semana, que fala que o Brasil tem um índice muito pequeno de pessoas que trabalham voluntariamente para organizações. E eu acredito que seria muito importante para o administrador entender que trabalhar profissionalmente ou até como voluntário pode ser uma forma dele expandir o seu currículo e as suas habilidades. Se a gente pensar que trabalhar no terceiro setor significa trabalhar com recursos escassos, trabalhar em condições extremas, trabalhar com um time totalmente diverso, porque você não tem ideia de quais serão os voluntários que vão estar com você naquela atividade. Então eu acredito que temos sim muitas oportunidades, mas trabalhar com uma causa que fala com o seu coração fica mais fácil quando a gente faz um trabalho no terceiro setor. Como a Bea mencionou, o voluntariado ainda é a principal porta de entrada para trabalhar no terceiro setor? Eu acredito que não. Evidentemente, trabalho voluntário é muito bom para a carreira dos administradores ou de qualquer outro profissional, mas é muito importante a gente pensar que as organizações da sociedade civil no Brasil são extremamente jovens. Elas estão numa fase em que elas estão fortalecendo a sua gestão. Então, a própria sociedade civil organizada reconhece a necessidade de ter profissionais remunerados. Então, se você puder aliar uma oportunidade de trabalho a fazer a diferença, então o trabalho fica mais gostoso de fazer, mais importante, mais significativo. Então, eu acredito que tanto o trabalho voluntário quanto carreiras no terceiro setor remuneradas são duas oportunidades similares. Bom, a gente começou a falar de um assunto que eu acho bastante interessante, que é a remuneração no terceiro setor. Muita gente acha que quem trabalha no terceiro setor é voluntariado sempre, não recebe salário, não tem um pagamento, né, pelo que desenvolve. Isso é um mito? Isso é uma verdade? Nós temos visto nos últimos anos uma crescente busca por profissionais remunerados e pagos, porque quando você pensa que as organizações têm que deixar de ser apenas filantrópicas para demonstrarem resultado de impacto, isso você só faz se você fortalecer a gestão. E para fortalecer a gestão, você vai usar profissionais não só qualificados, mas profissionais que sejam remunerados e fazer um trabalho que seja não só profissional, mas que seja aquele que vai garantir às organizações que elas invistam os recursos recebidos nos locais onde a gente consegue o maior impacto. Então, demonstrar o retorno do investimento do capital recebido. Perfeito. Bom, a Bela faz parte do Grupo de Excelência em Administração do Terceiro Setor aqui do CRA São Paulo. E esse grupo, ele faz análises, pesquisas sobre essa área. Bea, na sua opinião, você acha que falta no Brasil mais iniciativas desse tipo, mais grupos que debatam, que produzam conhecimento sobre o terceiro setor? Nós temos visto nos últimos anos muitas pesquisas e muitos trabalhos relativos a isso. Mas pesquisa é uma coisa que no Brasil, e não é só sobre o terceiro setor, em qualquer área, é uma coisa que precisaria ter mais investimento e mais pessoas envolvidas. Nós temos visto que se você faz uma pesquisa com determinada regularidade, você consegue fazer a análise da evolução dos dados e com isto ter respostas definitivas sobre o que está sendo bem feito, o que não está sendo bem feito e o que pode ser feito. Então, por mais que a gente tenha pesquisas no setor, eu acho que sempre há espaço.
Um termo muito falado hoje em dia é o empreendedorismo social. Bea, fala um pouquinho para a gente sobre o que é que significa, né, esse empreendedorismo, onde ele pode atuar, quem são as pessoas que têm habilidades, quais são as habilidades, né, para se trabalhar nesse setor? A gente tem que lembrar o seguinte, que o empreendedorismo social, ele alia uma empresa que visa lucro e a necessidade ou a vontade, melhor dizendo, de impactar positivamente a sociedade. Então nós temos exemplos como uma escola de inglês que tem uma turma numa comunidade onde as grandes redes não vão colocar filiais ou qualquer coisa desse tipo. Nós temos também exemplos de pessoas que fazem pequenas reformas ou até as empresas de microcrédito. No terceiro setor, a gente tem que lembrar que as organizações da sociedade civil não visam o lucro, tanto que todo o resultado positivo das organizações a gente chama de superávit. Não que elas não devam ter superávit, mas elas reaplicam todo o superávit na própria organização. No negócio social é diferente porque você tem uma parte da empresa sendo remunerada pelo lucro obtido das suas operações. Eu acho que há espaço para todo mundo e só não há espaço para aquele empresário que quer ter lucro a qualquer preço, sem lembrar que a gente tem que ter impacto positivo, tanto social, quanto financeiro, quanto ambiental, que é o que a gente chama de triple bottom line. Você acha que as empresas hoje em dia no Brasil estão despertando, né, para esse impacto que o empreendedorismo social traz? Por exemplo, grandes marcas estão tendo iniciativas, desenvolvendo projetos sociais, sempre associando o nome da empresa, o nome do serviço, enfim, a uma causa social. Como é que você vê isso? Eu acho muito importante, porque as empresas têm que lembrar que o mundo está mudando. E o consumidor não é mais aquele consumidor que aceita qualquer coisa. Ele quer ter certeza que aquele produto que ele está adquirindo tem um impacto positivo no ambiente. Agora, não adianta só a empresa dizer, eu não fabrico mais garrafas plásticas porque isso prejudica os oceanos. Eu acho que as empresas têm que lembrar que elas têm que fazer um trabalho de aculturamento, de que as pessoas, não adianta só recolher o plástico do oceano, a gente tem que aculturar as pessoas a não jogarem o lixo, entendeu? A recolherem o lixo. Eu acho muito importante também, porque as empresas agora têm uma preocupação em investir e promover as organizações da sociedade civil que fazem um trabalho que nem elas, enquanto empresas, nem o nosso governo no mundo consegue fazer. Então, eu acho que tem, como eu disse, espaço para todo mundo e eu acho muito bom que a gente possa aliar as empresas investindo nas organizações da sociedade civil e a sociedade civil sendo fortalecidas com uma gestão mais profissional, poderem demonstrar o resultado e o impacto positivo do seu trabalho. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, uma última pergunta para a Bea, que também é professora. Como professora, fala para a gente como um administrador, um gestor pode se especializar, pode se preparar para atuar no terceiro setor. Há um curso específico? Como é que ele pode fazer para ingressar nessa área? É muito importante a gente dizer, Maria Rita, que existem diversas possibilidades. Tanto as universidades como a GV, a FIA, a PUC, todas elas, o próprio SENAC tem pós-graduações e cursos específicos para as pessoas que querem trabalhar com o terceiro setor, com sustentabilidade. Mas existem também muitas iniciativas gratuitas, como por exemplo a Escola Aberta, que tem cursos para profissionais que desejam se inteirar sobre as atividades do terceiro setor. A gente tem que lembrar que não adianta a gente querer chegar no terceiro setor com uma receita de bolo. É importante a gente entender qual é a necessidade daquele grupo, qual é a necessidade daquela região onde nós iremos atuar. Oportunidades para aprender tem em todo lugar, mas uma coisa que eu acho importante no momento que nós vivemos hoje é que nós temos que aprender sempre, a gente tem que desaprender e a gente tem que aprender novamente. Eu acho que a curiosidade e isso que leva a pessoa a cada vez buscar ser melhor, aprender mais, conhecer mais,
é uma coisa que faz parte do mundo de hoje. E hoje o acesso à informação está tão fácil, né? Exatamente, a tecnologia veio aí para ajudar. Bom, e com essa dica a gente encerra o CRA Entrevista de hoje. Mais uma vez, Bea, muito obrigada, viu, por participar do nosso programa. Imagina, eu que agradeço. E obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Se gostou do programa, não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Até a próxima!